Hoje é dia 10 de dezembro de 2014. Eu estou aqui com o Geraldo Pereira Rosa Júnior. E ele é professor de educação física também, além de um sacerdote, né, espiritual atualmente. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Por quanto tempo o senhor trabalhou na FEBEM? Foram mais de 30 anos de trabalho direto com aquele tipo de população de menores, né? Direto com eles, no pátio, assim, vivendo, convivendo diuturnamente. E qual era, assim, o seu trabalho? A minha função era disciplinador, né? A gente mantinha a disciplina, mas a minha consciência do porquê de eu estar lá não é que fosse diferenciada dos outros, mas eu fiz daquilo um sacerdócio, né? E o que eu levo de lá, o que eu trouxe comigo de experiência daquilo, é uma certeza absoluta. Todos os menores, carente, abandonado, infrator periculoso, meninas infratoras, que são mais difíceis de lidar do que os meninos, que tiveram contato comigo, eu acendi no espírito deles uma luz que eu sei que nunca mais vai morrer. Eles podem estar no lugar que estiverem, desencarnados ou não, na pior ou não, essa luz que eu acendi, eu sei que eles nunca mais vão esquecer. Do seu Geraldo, eu sei que eles não vão esquecer isso. E o senhor, durante esse tempo todo, o senhor presenciou melhoras no comportamento para aqueles menores, com a maneira que o senhor trabalhava com eles, com a proposta que a FEBEM tinha para trabalhar com eles? O senhor houve essa ressocialização, essa melhora? Olha, para quem estiver ouvindo isso, pode ser que seja uma coisa assim muito negativa da minha parte, mas é quase que infinitamente possível ressocializar um menor dentro da FEBEM, no estado que as coisas estavam e estão piores ainda, de condições. Imagina uma coisa, há um tempo em que a Organização Mundial de Saúde determinava um espaço limite decente para uma pessoa dita normal conviver em termos de dormir, né, com um mínimo de condições humanas, lá dormiam 18, no espaço em que a Organização Mundial de Saúde determinava como compatível o mínimo possível para uma pessoa ter uma vida digna para dormir, dormiam 18. Agora, como é que você quer ressocializar menores infratores periculosos, traficantes, assassinos e tudo mais? Você quer recuperar dormindo 18 um por cima do outro? Em cada colchão de plástico, sem lençol, só com um cobertorzinho, uma rasca de cobertor por cima, e ele só de cueca, dormindo um com a cabeça para lá, outro para cá, dois homens dormindo num colchão só. Para você ter uma ideia de como era a condição. Hoje melhorou, ao longo do tempo que eu estive lá, melhorou, em termos de espaço físico para eles se locomoverem, dormirem, mas melhorou, mas muito pouco. Numa unidade, por exemplo, que eu trabalhei, numa ala que eu trabalhei muito tempo com infratores, que era chamada ala C do Complexo da Imigrantes em São Paulo, que foi construída para 25 menores, nós tínhamos 1.200. Nossa. Volta e meia, os esgotos estouravam tudo, os menores eram obrigados a fazer buraco e com baldes e luvas meter a mão naquela sujeira para desentupir, senão não podia ir no banheiro. Meu Deus. Dentro da FEBEM. Como é que você quer ressocializar? Aí tinha o esforço do funcionário e os projetos que eles tinham, que eram muito bonitos, mas para colocar na prática. As condições que eles davam para a gente trabalhar, de material, de tudo para trabalhar com eles. Fazia-se tudo, tinha aula de alfabetização, aula de artes, aula de tudo eles tinham lá dentro. Até aula de dança tinha para eles, aula de canto coral tinha lá dentro. E era bonito você ver a expressão deles, quando eles mexiam a mão na arte, pintavam, faziam esculturas com papel machê, né, jornal e tudo mais, faziam potes, pintavam, você falava que era cerâmica, né, de tão perfeito que era o trabalho deles. E outra coisa, muito dessas artes, desses artesanatos que eles faziam, era ensinado pelos próprios menores, não era professor de fora que vinha, não. Era moleque que já aprendeu por aí, chegava lá e ensinava os outros a fazer. E aí eles faziam um projeto, vinha gente que fazia um pouquinho, era o fulano de tal que deu a aula. Fulano de tal que deu aula, mas quem deu a aula foi menor.
Que ensinou os outros. Que ensinou os outros. Né? Teatro, eles faziam teatro, era muito bonito. E quando vinham professores de fora para ensinar o teatro, ensaiar eles, dar ideia do que é teatro, fazer um mínimo de laboratório para eles construir personagens e tudo mais, era dado isso para eles. No mínimo possível, que era assimilável, porque 95% desses meninos eram todos analfabetos totais. 95%? 95% eram analfabetos totais. A gente tinha que escrever carta para eles. Lembra daquele filme que a Fernanda Montenegro escrevia cartas na estação do... Então, eu fazia esse papel lá dentro, eu escrevia carta para todo mundo. Menina que era homossexual, ela escrevia carta para a amada dela, eu escrevia carta para ela. Menino escrevia carta para a namorada, para expor, para a mulher dele, para filho lá fora. Eu que escrevia carta para eles, que eles não sabiam nem escrever. E eles correspondiam, assim, por exemplo, quando tinham os projetos didáticos, escolares, pedagógicos, Sim, eles correspondiam? Até um certo nível até que correspondia. Mas não funcionava, porque de repente eles fugiam, de repente eles eram, assim, estavam num processo, por exemplo, de aprendizado, de alfabetização, de artesanato, teatro, canto coral. De repente o juiz determinava que ele tinha que ir para um outro lugar, e tirava ele daqui e levava para lá, interrompia tudo. Lá ia começar tudo de novo. Ah, meu Deus. Era a mesma coisa que você pegar teu filho e mudar todo ano de cidade. Então, quando ele estava começando a interagir com a arte, tomar, comer, assim, olha o gato brincando. O gato faz assim, a pata passa na cara dele e não machuca. Bom, e o que o senhor acha que então deveria ter sido melhor na época? Olha, eu acho que o preparo de funcionário para entrar lá dentro, entendeu? Eu tive um preparo assim, eu digo atípico para monitor, como era chamado, né? Na época, o cargo. O cargo que eu tinha lá dentro tinha o título de monitor. E por quê? Porque logo no início eu tive um problema. Eu já estava registrado, já ia trabalhar, já ia começar, já estava com uma carta para me apresentar numa unidade. Já tinha passado por teste psicológico, era um caos para você entrar, era um caos. Você tinha que dias e dias fazendo teste assim de 10, 12 horas por dia. Depois de uma entrevista de 4, 5 horas com uma equipe de psicólogos fazendo perguntas e você girando. E eles fazendo perguntas, você tem que responder. Eu passei por aquilo tudo 2 vezes. E aí entrei. Só que o último exame médico constataram um problema que eu tinha e eu tinha que fazer cirurgia de qualquer maneira antes de começar a trabalhar. E eu já estava trabalhando e entrei em licença médica, fiquei 4 meses para fazer cirurgia e recuperação. Quando eu voltei, eles faziam, quando eu era funcionário novo, por categoria de funcionários, né, por classe de funcionários, eles faziam um programa para você se inteirar do que era o trabalho que você ia ter na FEBEM. Então, ao nível de monitor, ao nível de técnicos, que aí envolvia médico, psicólogo, cineasta, quem fazia filme, teatrólogos, esse negócio de professor de arte, de tudo, de dança. Todos esses que eram considerados técnicos, eles tinham um dia de formação, né? Tinha psicólogo que dava aula, telão, discutia, grupo, para você saber com o que você ia lidar. E eu não fiz, quando eu entrei não tinha curso de formação para monitores, tinha de técnico, eu fiz de técnico. Então eu fiz como se fosse técnico, interagi e fui o orador do meu grupo ainda. Tinha médico, psicólogo, engenheiro no coisa, eu que fui o orador, fui expor o que o meu grupo achou do trabalho. E foi gratificante demais, uma psicóloga aqui chamada Elizabeth, que fez esse trabalho todo conosco durante o dia, e ela fez de uma tal forma que todo mundo, quando ia terminar aquilo, a gente sabia que no outro dia a gente possivelmente nunca mais ia se ver, porque muitos iam para as unidades do interior, para não sei aonde, para não sei aonde, para não sei aonde, e a gente nunca mais ia se reunir. O senhor também fala que o senhor